Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre liderança e hoje vamos falar sobre alvos. Será que você tem alvos na sua vida? Quais são os seus alvos para 2019? Quais são os projetos, os sonhos? Qual é o planejamento que você está fazendo para o ano novo que nós estamos adentrando? Então nós vamos falar sobre liderar com foco. Liderança com foco é essencial para que realmente você tenha uma liderança com influência, efetiva, eficaz. Lembrando sempre que a nossa ênfase é uma ênfase bíblica, mas que também você pode aplicar no seu comércio, na sua indústria, na sua empresa, nos seus negócios, em qualquer área da sua vida. Qual é o valor fundamental que nós vamos abordar sobre essa temática dos alvos e de como liderar com foco? É que Deus procura homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que compartilhem uma visão celestial e estabeleçam alvos, mobilizando o corpo de Cristo e superando os obstáculos, a fim de alcançar as nações para Jesus. Quais são os objetivos desse nosso estudo acerca de liderar com foco, ou esse tema tão importante que são os alvos para a nossa vida? É entender a importância do estabelecimento de alvos para uma liderança efetiva e também aprendermos a prática de estabelecimento daquilo que a gente chama de alvos SMART, ou seja, inteligentes, alvos possíveis de se alcançar, tangíveis. E também o nosso terceiro princípio, o objetivo desse ensino é desafiar cada ouvinte a viver um estilo de vida orientado por alvos. Ou seja, é importante você estabelecer alvos para a sua vida se você quer crescer, se você quer progredir espiritualmente, profissionalmente, familiarmente, de maneira relacional, espiritual, em qualquer esfera da sua vida. Como palavra introdutória, nós queremos declarar que alguém certa vez observou a seguinte frase, presta atenção: se você não sabe para onde você está indo, qualquer estrada leva ao seu destino. Ou seja, fica igual uma barata tonta, não sabe para onde vai, se você não estabelecer alvos na sua vida. Então, se observarmos qualquer líder de sucesso na história humana, não só na história bíblica, mas na história humana, nós vamos notar que todos eles têm uma visão clara e podemos identificar alvos específicos, mensuráveis, acionáveis, realistas, concretos e com prazos para serem cumpridos, que orientam então a forma como esse líder vivia e como ele veio passar toda a sua vida, ou ainda, se for um líder vivo, que ele ainda esteja vivendo. Então, todo líder eficaz, ele estabelece alvos, ele sabe para onde ele está indo, ele planeja o percurso pela qual ele vai percorrer e ele alcança o seu destino. E nós temos um destino, Os cristãos têm um destino, além de ter uma vida abundante, uma vida vivida do máximo do seu potencial, o que significa e simboliza Canaã na Bíblia, nós também temos uma Canaã celestial, o céu, o lugar que Deus preparou para nós. Mas não apenas o céu lá no porvir, nós podemos trazer o céu para a terra, viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Então nós vamos responder a seguinte pergunta: quais são os benefícios para a sua vida, quando nós estabelecemos alvos para nós? Entenda, querido, que líderes que praticam disciplinadamente o estabelecimento de alvos na sua vida, eles experimentam maior efetividade, produtividade, multiplicação de recursos e satisfação também no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Aqui então nós veremos alguns benefícios desse estabelecimento de alvos. O primeiro deles é que os alvos fornecem propósito e direção para a sua vida. Só através dos alvos nós focalizaremos atividades e maximizaremos os nossos esforços. Se você quer realmente ter um propósito, uma direção à sua vida, estabeleça alvos para você. Segundo princípio, os alvos simplificam o processo de tomada de decisão. Vai te ajudar a tomar as melhores decisões, porque você tem clareza de propósito,
Você tem alvos específicos. Esse é um dos benefícios de se estabelecer alvos na sua vida. Simplificar o processo de tomada de decisões. As decisões se tornam baseadas nesse alinhamento entre uma ideia e uma oportunidade. E estabelecendo alvos, se torna muito mais fácil tomar decisões na sua vida. Terceiro princípio, os alvos também exercitam a sua fé. Para quem tem fé, esse sim vai estabelecer alvos para a sua vida. Todo líder bíblico, os alvos são medidas práticas da fé e da confiança em Deus. Quando você estabelece alvos, grandes projetos, grandes sonhos em Deus, isso fala de fé. Fé envolve risco, fé também envolve crer, acreditar, gerar expectativas, né? Gerar expectativas não num ser humano, não nas suas potencialidades, mas em Deus e nos dons e talentos que Deus derramou sobre a tua vida. Então, alvos exercitam também a fé na vida de todo cristão. E o quarto princípio é que os alvos nos dão uma sensação de realização e satisfação. Quando você alcança seus alvos estabelecidos de forma disciplinada, com esforço, com esmero, com confiança e fé em Deus, elas fornecem uma medida de desempenho. Você consegue observar um progresso na vida da pessoa e vai te ajudar a estabelecer propósito e direção de vida. Os alvos vão te ajudar no processo de tomada de decisão, os alvos vão te ajudar a exercitar a sua fé e os alvos te darão sensação de realização e satisfação, porque você vai prosperar, vai crescer, progredir e vai frutificar no Senhor. Qual é o fundamento bíblico para essa temática tão especial? É que o estabelecimento de alvos era uma prática muito comum no mundo dos negócios, bem como também no mundo corporativo e no mundo bíblico, né? O líder bíblico deve responder essas perguntas. Será que a Bíblia sim nos dá a base para fazermos projetos detalhados, estabelecermos alvos, especialmente também quando lidamos com questões espirituais, podemos estabelecer alvos para a nossa vida? Sim, querido, você vai ver que claramente a Bíblia, existe planejamento na Bíblia. A palavra ordem, por exemplo, existem mais de 180 citações sobre a palavra ordem, organização. A Bíblia é algo organizado, é algo que estabelece metas, alvos, que envolve planejamento. Todos os grandes projetos da Bíblia envolveram planejamentos, alvos. Você pode observar isso nas Escrituras, tá? Então podemos ver pelo menos 2 grandes exemplos na vida de Jesus sobre estabelecimento de alvos e também no ministério do apóstolo Paulo, que nos ajudam a responder essa pergunta, dizendo que sim, a Bíblia fala de alvos, sim, fala sim. Lucas 19:10, primeiro texto da palavra de Deus, a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então Jesus veio com uma missão. Essa é a declaração da visão e missão de Jesus: buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. O mestre então aqui define claramente uma visão específica, ou seja, ver o perdido salvo, e uma missão: buscar aqueles que estão perdidos. Por causa da visão e missão de Jesus de Nazaré, houve um dia em que Jesus falou, por exemplo, aos seus discípulos e definiu claramente o seu alvo específico em ir a Jerusalém, para que, a fim de ser preso, torturado, morto pelos pecados de todo mundo. Jesus Cristo viveu uma vida orientada por esse objetivo: buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós vemos isso claramente em Mateus 16:21, onde a palavra de Deus diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então nós vemos aqui um Jesus focado, um Jesus com alvos, um Jesus com uma missão clara na sua mente e no seu coração. Paulo também é um outro exemplo tremendo de alguém que era orientado por alvos. Isso está claro, refletido em todo o seu ministério de plantação de novas igrejas. Por exemplo, nas 3 das suas viagens missionárias, você vê claramente, em determinado momento, por exemplo, Paulo respondeu à visão de Deus,
cumpriu a missão de Deus para a sua vida, estabeleceu o alvo de ir a Jerusalém. Ele fala o tempo todo apaixonadamente das igrejas que Deus usou para estabelecer em todas as regiões da Ásia, da Europa, em todas as esferas do mundo conhecido ocidental daquela época. Fala sobre os seus alvos em Éfeso, fala sobre os alvos que o Espírito Santo deu a ele naquela cidade em especial. E mesmo tendo advertências do Espírito Santo sobre as dificuldades que ele iria enfrentar indo para Jerusalém, ele não se deteve. Ele foi em cima da sua missão, do seu chamado, da sua vocação. E é importante notar que o Espírito Santo nunca disse a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele ouviu um profeta de Deus que teve uma revelação do que iria acontecer com ele, mas ele continuou firme e forte no seu propósito. Estava disposto a entregar a sua própria vida, baseado nos seus alvos, na sua missão e no seu chamado. Nós vemos isso claramente em Atos 20, 22 a 23. A Bíblia diz: e agora, constrangido em meu espírito, Paulo falando, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então nós vemos claramente que é necessário estabelecermos alvos, e todos os alvos estabelecidos começam com uma visão dada por Deus. A visão é o fundamento de toda a liderança. Eu vou repetir: a visão é o fundamento, é a base de toda a liderança. Provérbios 29, 18, a Bíblia diz: não havendo profecia, visão entre parênteses, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, se um líder pode articular a visão de Deus, é necessário o processo de estabelecimento de alvos para que essa visão de Deus se torne mais fácil, focado e concreta e realizável na vida desse grande homem ou mulher de Deus. Estou falando de você que está me ouvindo aí, talvez uma mulher de Deus com a grande visão de Deus. Então, queria que você pensasse um pouquinho, reflita durante alguns minutos aí no seu coração, qual é a visão de Deus para você. Lembre-se que a visão de Deus para as nossas vidas é baseada numa necessidade que Deus nos chama a atender. E depois compartilhe com outras pessoas a visão que Deus tem derramado no seu coração. Então agora vamos falar sobre visão e alvos, tá bom? No vídeo seguinte você vai ouvir acerca de visão e alvos. Vamos aprender sobre os alvos SMART, ou seja, inteligentes. Nós vamos ampliar um pouquinho mais sobre a questão da liderança no foco, liderança com foco, ou a importância de estabelecer alvos na nossa vida, ok? Deus te abençoe, a graça e a paz de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e seja abençoado pela graça e a glória de Deus.